Olá, vamos para mais uma aula de AutoCAD. Nesta aula, nós faremos a confecção de um projeto de uma escada, conforme segue aqui esse modelo que eu tenho na tela do meu computador, no modelo layout do AutoCAD. Então, essa escada, ela possui 1,40 por 3 metros de comprimento. Cada degrau, ele possui 30 centímetros de comprimento aqui, por 20 centímetros de altura, certo? E o tamanho total aqui da escada são 3 metros por 1,40. Essa face do desenho de 1,40 m, vamos desenhar todo o projeto em um ângulo de 30 graus. E essa outra face do desenho da escada faremos em um ângulo de 150 graus. Só recapitulando, desenho da medida aqui de 1,40 m em 30 graus, e o desenho dessa parte de 3 metros, que é o comprimento da escada, faremos com um ângulo de 150 graus. A altura do degrau, cada uma delas mede 20 centímetros, e a largura 30 centímetros, conforme está aqui os pontos cotados, com exceção do nosso último degrau, que vai ter 20 centímetros de altura por 20 centímetros de largura, certo? Então o último degrau vai ser o degrau que vai ficar um pouco mais estreito, que vai ficar com 20 de altura por 20 de largura. Os demais degraus vão ficar todos eles, com exceção do último, com 30 centímetros de largura por 20 centímetros de altura, conforme segue esse modelo que já foi cotado aqui. Muito bem. Agora vamos lá na face model. Eu já tenho esse projeto dessa escada desenhada. Então nós vamos fazer o quê? O desenho total deste projeto, e depois vamos colocar as rachuras. A rachura nessa parte e a outra rachura nessa parte da escada. Tudo isso aqui com as aplicabilidades de desenhos em AutoCAD. Então o primeiro procedimento que devemos fazer é a elaboração Então vamos lá para o primeiro desenho. Então vamos desenhar a linha de 1,40 m, usando o comando PL, Enter. Especificamos o primeiro ponto do desenho, no caso vai ser esse aqui. Vai ser uma linha de 1,40 em volto lá, PL, Enter, seleciono um ponto de início do desenho, arroba 1,40 menor que 30 graus, e dou um Enter, e outro Enter para sair do desenho. Agora eu vou fazer uma linha de 3 metros de comprimento aqui, que é o comprimento da nossa escada, em um ângulo de 150 graus, PL, Enter, o início do meu desenho, clico aqui, arroba 3 metros menor que 150 graus, Enter para desenhar, Enter para sair do desenho. Muito bem, então a largura e o comprimento da escada nós já fizemos. Agora nós vamos começar o desenho do primeiro degrau. Como a altura nós já temos definido que são 20 centímetros, eu vou fazer o quê? Clico nessa extremidade aqui, arroba 0,20, que é 20 centímetros, menor que 90 graus. Enter. A nossa primeira largura vai ser 30 centímetros em um ângulo de 30 graus. Então, arroba 0,30 menor que 30 graus. Enter para desenhar. Agora eu vou desenhar 20 centímetros, que é a nossa altura do segundo degrau, em 90 graus.
voltando aqui para o desenho, vamos desenhar uma linha de 20 centímetros de altura em um ângulo de 90 graus. Arroba 0,20 menor que 90 graus. E um Enter. Muito bem. Agora, uma linha de 30 centímetros em um ângulo de 30 graus. Arroba 0,30 menor que 30 graus. Enter e Enter. Agora, PL Enter. Uma linha de 20 centímetros em um ângulo de 90 graus. Arroba 0,20 menor que 90 graus. E um Enter. Se eu quiser desenhar tudo em uma única linha, não precisa dar um Enter para sair do desenho. Se eu quero desenhar a parte, termino o desenho e faço a outra linha. Agora eu vou fazer novamente aqui na mesma linha, uma linha de 30 centímetros em um ângulo de 30 graus. Arroba 0,30 menor que 30 graus. Enter. Novamente aqui, uma linha de 20 centímetros em um ângulo de 90 graus. Arroba 0,20 menor que 90 graus. Enter. Aqui uma linha de 30 centímetros em um ângulo de 30 graus. Arroba 0,30 menor que 30 graus. Enter. E o nosso último degrau aqui, que será uma linha de 20 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. Então, arroba 0,20 menor que 90 graus. Enter para desenhar. E o nosso último degrau, como eu já havia dito isso de antemão, terá apenas 20 centímetros de largura. Então, arroba 0,20 menor que 30 graus. Enter e Enter. Agora fazemos o fechamento aqui dessa linha. PL Enter. Do último degrau até a base. Damos um Enter. Muito bem. E agora não se tem a necessidade de nós desenharmos tudo isso aqui novamente lá. Somente colarmos essas medidas no final do 3 metros. Para a junção dessa linha, se eu, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, ficou mais de uma linha, então eu vou usar o comando Join para fazer a junção de todas essas linhas fragmentadas aqui nos degraus. Então, com o comando Join, Enter, vou selecionar os objetos que eu quero unir e dou um Enter. Agora toda essa linha ficou pertencente a uma única linha dos fragmentos, certo? Agora eu vou copiar essa linha e colar ela nessa extremidade aqui. Então, utilizando o comando Copy, Enter, seleciono o objeto que eu devo ou estou necessitando copiar, Enter, especifico um ponto de referência de saída, no caso esse ponto aqui, e onde eu devo decolar, especifico o ponto de colagem. Então aqui nós temos as mesmas medidas e mesmo as alturas dos degraus. Agora é só fechamento de linha a linha de todos os degraus, né? Então PL Enter, deste início do degrau, puxo até esse degrau, Enter. Como os degraus eles têm o mesmo comprimento, eu vou utilizar o comando Copy e vou colando. Então, Copy, Enter, o objeto que
que eu devo copiar, ou que eu estou necessitando copiar, seleciono com Enter. Enter novamente, ele vai pedir o objeto com a especificação. No caso, eu quero este ponto. E aonde eu quero colar. E eu vou trazendo aqui com o cursor. Eu quero colar uma linha de 3 metros aqui. Outra linha de 3 metros aqui. Só vou clicando aonde eu estou necessitando colar o objeto. Colo uma linha aqui. Outra aqui. Outra linha aqui. Outra linha aqui. Aqui novamente. Aqui. E a última, que é essa última extremidade da nossa escada. Depois de tudo colado, um comando ESC e a escada já está praticamente desenhada. Como lá no nosso modelo, essas linhas aqui elas estão com a coloração vermelha, vamos trocar aqui a coloração. Então, eu seleciono o objeto, né? E venho aqui nessa aplicativo, selecionar cor. E vou colocar aqui a cor que eu desejo. No caso, vermelho. Dou um ESC, saiu da seleção. Agora nós vamos configurar as rachuras. Então, as rachuras aqui de cima do degrau, nós vamos colocar ela no modelo Gravel e com a espessura ou o tamanho de 0,075. Então, para mim saber a rachura, como eu vou rachurar ou rotular aqui, eu só vou digitar H, que é o comando de hasht, que é as rachuras. Digito H, Enter, e o software vai pedir quais objetos você quer fazer a rachura. Então, eu vou fazer somente das partes do degrau. Então, no meu caso, esse objeto aqui. Notem que ele não pegou a rachura que eu estou desejando, né? Porque a rachura que eu quero é essa rachura aqui, que é a Gravel. Então, seleciono a rachura Gravel. E a coloração dela vai ser um roxo, um lilás. Isso, então a primeira rotulagem deu certo. Agora eu só vou clicando aqui nos objetos que eu quero fazer a rachura. Então vai ser só da parte onde nós pisamos na escada. Aqui novamente. E aqui. Muito bem. ESC sai do desenho. Agora nós vamos aqui, ó, colocar a rachura nesta parte lateral da escada. Então, H, Enter. Qual ponto que você, ou qual área que você deseja fazer a rachura? Seleciono com o cursor do mouse. Agora, a rachura dessa parte lateral será de nome Honey. E a espessura dela também é 0,075 e com a cor verde. Então, vamos achar aqui, ó, Honey. A coloração verde. Verde. Até dá para nós colocar um verde um pouquinho mais forte. Quase um verde limão. Verde. E aí sim, olha a espessura aqui, ó, 0,075, que é esse o nosso padrão. Se caso eu queira mudar um verde mais forte, eu coloco nesse verde aqui, ó. ESC sai do desenho. Então, depois que vocês fizeram o desenho, rotularam aqui ou colocaram as rachuras, só basta nós colocarmos agora as cotas. Se no computador de vocês não tivesse esses aplicativos Multifile, Dimensol, Draw, Tools, Format, vocês vêm aqui, ó, nesse aplicativozinho aqui e clicam em Show Menu Bar, que vai ser vai estar entre os 3 últimos aplicativos aqui. Como o meu já está instalado, não tem esse aplicativo. Caso de vocês não tenham, é só vir neste buscador e clicar em Show Menu Bar, que já vai abrir os parâmetros para se fazer a rotulação. Depois, eu só vou clicar em Dimension e vou aqui, ó, Dimension do alinhamento. Então, clico nesse ponto de referência, neste ponto de referência aqui,
eu já tenho lá 1,40 m. Com um Enter, para repetir a última aplicabilidade, clico nesse extremo aqui, que é o nosso comprimento, que no caso temos aqui um comprimento de 3 metros no total. Agora vamos fazer aqui a análise de qual que foi a largura de nossos degraus. Dimension, alinhamento, entre esse degrau e esse aqui. Então eu tenho aqui uma medida de 0,30. E agora qual que foi a altura desse degrau? Dimension, alinhamento, entre este ponto e este ponto, eu tenho 0,20. E qual que é a nossa altura, a altura total da nossa escada? Então, vemos aqui, Dimension, alinhamento, clicamos aqui, e aqui nós temos 1 metro de altura. Então, foi esse o exercício a ser executado, que é o que nós temos lá de atividade, que é a elaboração de um desenho técnico de uma escada, fazendo a cotagem, a rachura e desenho em um ângulo de 150 e em um ângulo de 30 graus. Cada degrau tendo 20 centímetros de altura por 30 centímetros de largura.